Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. E hoje nós vamos dar início à nossa série de aulas Morrer, Viver. Esta série de aulas consiste em 7 aulas, e as aulas você pode assistir cada uma independente, porque cada aula tem um começo, um meio e um fim, então ela não é necessariamente uma sequência, né? Mas essas aulas são todas relacionadas no mesmo tema. Então, você pode escolher assistir alguma ou você pode assistir todas. Se você quer assistir todas, quando você for lá no canal, você consegue clicar em playlist e aí vai estar lá, é, todas as aulas juntas, tá bom? Desse tema aqui, dessa série Morrer, Viver. Bom, hoje nós vamos começar então na aula um e nós vamos falar sobre o começo da morte, né? Quando a morte passou a fazer parte da nossa existência. Bom, mas antes de nós começarmos, eu convido vocês a orar para que a gente inicie os nossos estudos. Senhor Deus, Pai, obrigada. Obrigada por estarmos aqui, obrigada pela oportunidade de lermos a tua palavra. Obrigada, Senhor, por toda a sua obra nas nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, encontre espaço no nosso coração, que ela gere frutos, que o Senhor nos traga entendimento, discernimento e que nós possamos, Senhor, ser transformados através da sua palavra. Nós pedimos pela aula de hoje e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Quando a morte passou a fazer parte da nossa existência, né? Bom, o que que a gente entende por morte? Se nós falarmos sobre a morte, nós podemos ler no dicionário o significado de morte, que seria a interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana. Então, para nós, muitas vezes, quando a gente pensa em morte, nós estamos pensando no nosso corpo físico, né? Na morte no sentido de esse corpo não se movimentar mais, ser sepultado e ter essa morte aqui na terra mesmo. Mas será então que a Bíblia, ela nos explica a morte somente do nosso corpo aqui, quando é o momento que a gente morre? Qual é o sentido da morte para a palavra de Deus? Bom, então, nosso objetivo será ler essas passagens, né, desse tema e ver o que que Deus fala conosco. E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio, o início, né? Como a morte começou aqui. E para a gente entender como começou, nós vamos ter que realmente voltar ao princípio de tudo, né? Então, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher, e ele então relatou tudo isso para nós em Gênesis. Então, nós vamos voltar no livro de Gênesis. Nós vamos começar então já no capítulo 2, porque o nosso foco é mais especificamente entender o momento onde a morte passou a existir. Bom, então a gente já entendeu, né, lá em Gênesis, que Deus criou o homem. Então a gente lê em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Bom, aqui, por que que eu comecei nessa parte? Porque a gente tem que entender, né, que Deus, ele nos formou, então, do pó da terra, né, do barro, e ele soprou em nós o fôlego de vida. Essa palavra fôlego de vida em português, né, na palavra original hebraico, significa rua, espírito. Não sei se fala rua assim, né? Que eu não falo hebraico, né? Mas é um jeito da gente entender de uma forma diferente do que seria um fôlego de vida, né? Fôlego de vida, então, seria o espírito do homem. Deus formou o espírito do homem. Então, é o Espírito de Deus que nos faz ter vida, né? Ele nos dá esse movimento, a gente consegue falar, trabalhar, andar, viver, existir aqui, né? Então, a gente se tornou o quê? Uma alma vivente. Bom, e como uma alma vivente, pessoal, nós vamos continuar, então, em Gênesis agora 7 e 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, agora nós já estamos é, percebendo o ambiente que Deus fez para esse primeiro homem, né? E aqui a gente já está falando também do homem e da mulher, né? Como casal.
E a gente vai falar agora de árvores, né? Nós vamos na passagem agora que Deus fala sobre as árvores. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, nós estamos vendo ela aqui em Gênesis, nós podemos também ler sobre ela, né? Ela vai ser citada também em Apocalipse. Mas o nosso foco de hoje é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, e relacionada a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ele ordenou algo ao homem. Então ele disse: O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bom, então, a partir dessa passagem, nós conseguimos começar a compreender porque a morte passou a existir. Então, aqui nós estamos vendo que Deus, ele dá uma ordem, né? Ele cria o primeiro comando dele, como se fosse o primeiro mandamento de Deus: não coma. Então, não coma uma árvore específica, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dentro de todo aquele ambiente que Deus preparou, daquele jardim, o homem tinha uma única opção de não comer, um único comando de Deus para que ele não comesse, né? Uma única árvore. E Deus, então, ele traz uma ordem e ele já traz atrelada a essa ordem uma consequência. Então, não é que Deus criou a morte depois, né, que o homem pecou, não, ele já deu a ordem e a consequência, né? Igual quando a gente vê uma placa no lugar assim, não estacione aqui, multa de R$ 200. Se caso a gente estacione, a gente já sabe que a multa é R$ 200, né? Então, Deus disse, não coma, porque certamente você morrerá. Então Deus não disse assim, talvez você morra, pode ser que eu mude de ideia, pode ser que eu, nossa, eu olho e falo, não, não vai morrer, nossa, desobedeceu, mas eu vou mudar de ideia. Deus disse certamente, né? Então essa foi a palavra de Deus. Deus criou um comando, Deus criou uma ordem, Deus criou uma primeira lei dele, né? Não coma. E ele já criou a consequência, ou seja, morrer. Então morrer, pessoal, é uma consequência de uma palavra que Deus nos deu, que seria não desobedecer, né? Não desobedeça o que eu disse, ou seja, não coma daquela árvore, porque a consequência da desobediência é a morte. Então, morte é uma consequência de uma desobediência do ser humano. E a gente chama essa desobediência, né, essa ir contra o que Deus disse, como pecado, né? Então, pecado, você pode ler a definição dele lá em 1 João capítulo 3, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que significaria o pecado aqui? Transgredir a lei que Deus determinou. E nesta lei era aquela árvore não pode comer, né? Aí as pessoas questionam: ah, mas então se Deus não queria comer essa árvore, para que que ele botou a árvore lá? Ele sabia que o homem ia comer a árvore. Se ele sabia, por que que ele não tirou a árvore? Então são vários questionamentos dentro dessa questão da árvore. Mas em resumo de tudo, se o homem não tivesse uma opção de desobedecer, né, o amor dele estaria conectado a nenhuma opção a não ser amá-lo, né? Então, seria somente obedecer. Deus deixou uma única oportunidade de nós escolhermos, né, entre não obedecê-lo. E o homem, a gente vai ver aqui para frente que ele acaba escolhendo essa opção. Então, se você tem num ambiente ali nada que você possa desobedecer, você está somente obedecendo.
Então, será que a gente realmente estaria escolhendo Deus? Será que o nosso amor seria um amor livre também ou um amor obrigatório, se você não tem outra opção? Então, Deus ele dá uma única opção para o homem da desobediência. E essa opção era simbolizada por essa árvore, né? E era simbolizada e a árvore representaria a desobediência se ele fizesse o ato de comer, né? Bom, então, dentro da nossa história aqui em Gênesis, nós já falamos do ambiente, da ordem de Deus para o homem, e agora vai aparecer um novo elemento nessa história que seria o inimigo. O inimigo, então, nós vamos ler sobre ele lá em Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, então aqui nós já vimos que tem algo, né? Alguém, na verdade, para poder incentivar ali que a mulher, né, comesse o fruto que Deus disse para não comer. E aí você fala, uma serpente, o que seria isso? Um inimigo, né? Como que a gente pode entender melhor esse ser, né? Como que funciona isso? A gente pode ler lá em Apocalipse capítulo 12, né? No qual a gente vai entender então quem é a serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, então aqui a gente consegue conectar quem seria a serpente, né? Então a palavra de Deus diz que o grande dragão, que seria o diabo e Satanás, é a antiga serpente. A palavra diabo significa acusador e enganador, e Satanás, adversário. Então, é no sentido de o que ele é, né? Ele é um acusador, ele é um enganador, ele é um adversário. E ele, então, é o grande dragão, né? Ele era a antiga serpente. Então, essa serpente, ela foi. Aí a gente pode entender. O dragão, o inimigo, se transformou numa serpente, o inimigo incorporou na serpente. Não sei te explicar, né? Porque a Bíblia não fala, então não dá para a gente deduzir. Eu não sei se algum estudioso já conseguiu decifrar esse mistério. Bom, mas isso não é um detalhe que nos importa no sentido de o inimigo estava lá, né? E qual era a ideia dele? Incentivar, né, com que a mulher comesse o fruto. E será que então o inimigo ele mudou a estratégia dele hoje com a gente, né? Em relação a nos incentivar aos pecados? Porque ele vira para a mulher e fala: Você não pode comer nenhum fruto das árvores do jardim? Então, ele faz a mulher tirar os olhos de uma única árvore, né? E pensar que tudo ali ao redor dela estava ruim, né? Então, o inimigo, ele não mudou muita estratégia, porque até hoje ele nos diz: você não acha que a sua vida tá meio ruim? Você não acha que aquela pessoa lá tá melhor que você? Olha, você não acha que o seu marido tá pior que aqueles lá? Então, ele faz nós tirarmos os olhos de Deus, né? E olharmos para a única coisa, às vezes, que a gente não tem ou que a gente não pode ter, né? Então, ele instiga em nós desejos que nós não deveríamos ter. Então, ele faz a mulher começar a olhar aquela árvore, né, de uma outra forma. Então, ele incentiva dessa forma, né? Bom, vamos passar aqui. E o que acontece então com a mulher? Dá atenção, né? Ela dá atenção ao inimigo, ela dá atenção a Satanás, ao diabo, e ela responde ele. Então, ela respondeu a mulher a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Aqui, na verdade, nesse texto, a gente consegue ver um pouco a fragilidade dela no entendimento sobre a questão da árvore, né? Porque Deus não disse não toquem nele.
Ou para a gente trazer um pouco de humor para a aula, a gente pode imaginar hoje, né, os maridos talvez falando para as esposas: ó, aquilo ali não pode fazer, nem põe a mão. Então, a gente pode criar uma imaginação, né? Imaginadão, falando: olha, Eva, tá vendo aquela árvore ali? Você não pode comer, nem põe a mão, nem põe a mão. É só uma brincadeira, mas não é uma brincadeira tão total, porque ela realmente tinha uma informação diferente do que Deus disse, né, para o homem. Então, nem toque nele não é algo que Deus disse. Deus disse: não coma, porque certamente vocês morrerão. Então, a gente vê ali uma certa fragilidade no entendimento dela, né, na visão dela em relação também à árvore. Mas a questão é, a mentira do inimigo, ela vai funcionar nesse incentivo a Eva ao pecado, a desobedecer Deus, né, e comer a árvore. Bom, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 3, 4 e 5, versículo, né? E aqui vocês vão ver também uma forma do inimigo trabalhar, que ele também continua fazendo isso, né? Misturar mentira com verdade. Então ele disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ou seja, já é contra o que Deus disse. Deus disse o quê? Certamente morrerão. Ele disse que não. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Onde que está a mentira aqui e onde que está a verdade? Bom, são duas informações que são mentira. Primeiro, ele disse que certamente não morrerão, Deus disse que morrerão, e que eles serão como Deus, né? Eles não serão como Deus. Então, o inimigo, ele realmente é o pai da mentira, né? E ele é o enganador. Então, ele faz um engano aqui. Hoje o inimigo ainda continua agindo dessa forma, né? Ele faz mentiras misturadas a verdades e a gente acaba abraçando o todo ali e acreditando. E qual seria a parte da verdade aqui? A verdade que ele disse seria que os olhos deles se abrirão e que eles conhecerão o bem e o mal. Porque quando nós lermos mais à frente, nós vamos ver exatamente essa frase: os seus olhos se abriram e eles passaram a conhecer o bem e o mal. É como que Satanás, o inimigo, sabia que os olhos abririam e que eles conheceriam o bem e o mal, né? Se ele não é onisciente, fica essa incógnita aí pra gente, né? Como que ele sabia, né? Eu sempre brinco com os alunos e falo assim: deve ser porque ele comeu primeiro. Ele comeu, desobedeceu, a ordem era para ele também não comer. Isso é só uma brincadeira, pessoal. Isso não está na Bíblia, tá? Eu estou dizendo que, como que ele sabia? Ele desobedeceu primeiro, comeu, experimentou e falou: agora você também vai desobedecer, né? Mas é só uma brincadeira, né? Então, assim, mas essa informação é verdade. Os olhos deles vão se abrir, eles vão conhecer o bem e o mal. O inimigo, pessoal, ele continua depois de milhares de anos, né? Milhares? Isso. Milhares de anos ainda. Trabalhando da mesma forma. Ele faz com que nós tiramos os olhos de Deus, olhemos para as coisas que Deus não se agrada, que não é permitido, e ao mesmo tempo ele mistura uma mentira na nossa vida com uma verdade, e a gente acaba caindo, né, no engano do inimigo. Porque às vezes a gente fica tão chateado com Eva, falando: nossa, por que você fez isso? Mas será que nós somos diferentes deles? Será que nós não faríamos a mesma coisa, né? No lugar deles, na situação deles? Bom, e a questão aqui é: desejaram o que não deveria, né? Nós também desejamos muitas vezes o que não deveria. E nesse caso aqui, nós vamos ver que esse desejo pelo que não deveria criou uma grande consequência para a humanidade. Então agora nós estamos em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, ou seja, imagina a árvore que sempre estava lá. Agora, de repente, ela começou a parecer atraente aos olhos, né? Ele tirou o foco dela das 99 e ficou com uma. E além disso, desejável para dela se obter discernimento.
Então, ela desejou o que não deveria desejar, conhecer o bem e o mal, né? Desejou obter aquele discernimento. Isso nós precisamos também, pessoal, porque a gente não está aqui estudando a Bíblia só para ficar lá nos tantos mil anos atrás. Nós estamos aqui para que nós possamos olhar nossa vida na palavra, né? Viver a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, ela é eterna. Então, nós também precisamos pedir que Deus nos sonde, que o Espírito nos sonde, para que a gente tenha discernimento do que nós temos desejado que não agrada a Deus. Que conhecimento, que entendimento, que prazer que nós temos desejado que não deveríamos desejar. E o que aconteceu com esse casal então? Aconteceu que eles comeram o fruto, né? Eles comeram o fruto, então a gente vai ver que eles escolhem a desobediência. Lembra então que se a árvore não tivesse lá, que opção eles teriam de desobedecer Deus? Nenhuma. Eles nunca desobedeceriam Deus, né? Mas quando Deus ia olhar para a nossa vida e entender que nós escolhemos Ele, Ele nos escolheu primeiro, né? Mas que também nós o escolhemos também, não teria essa oportunidade se não existisse essa árvore aqui, nessa condição de desobedecê-lo. Então, tomou do fruto e comeu. Então a Eva tomou o fruto e comeu. E o que que ela fez em sequência? Deu ao seu marido que comeu também. E por que que ele comeu? A gente pode ficar imaginando, né? Será que ele comeu por amor? Olha, ela comeu, depois vai acontecer alguma coisa com ela, eu vou comer também para fazer companhia, né? Não, não vamos saber, né? Por que que ele sabendo que não poderia, né? O que motivou ele a comer? E aqui, naquele diálogo, né, foi o inimigo com a mulher. Será que então Adão estava ali perto, ouvindo o diálogo e pensou: também vou querer esse conhecimento, né? Bom, a gente pode ficar imaginando aqui, mas o que a Bíblia não diz, a gente não inventa. Então não dá para saber os motivos, né? E quando a gente chegar diante de Deus, a gente pode tirar as dúvidas. Então ele comeu. E aí, o que acontece? Lembra que a gente leu aqui essa parte, ó? Os olhos dos dois se abriram, viu? Era verdade. E perceberam que eles estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, aqui você vê que realmente eles começaram a conhecer o bem e o mal mesmo, né? O bem eles já conheciam. Então, eles tiveram conhecimento agora do quê? Do que é mal e ruim, né? Primeiro, porque eles estavam nus e eles não se incomodavam, viviam perfeitamente com aquilo. Agora, a nudez passou a ser o quê? Sentir pudor, vergonha, né? Constrangido, deve ser algum desses sentimentos, porque eles sentiram necessidade de se cobrir, né? Então, já passaram a ter vergonha, sentimentos que eles não conheciam. Eles não gostariam do conhecimento? Pois é, o conhecimento, ele veio, né? Ruim. E aí, então, esse casal, que eram os representantes, né, mais especificamente o homem, né, Adão era o representante de toda a humanidade, nós vamos ver que a decisão dele trouxe consequência para todos nós até hoje e até que Jesus volte, né? Bom, então eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado passou a fazer parte da nossa existência. Isso é chamado então de pecado original, né? Onde foi o princípio, né? O início de tudo. E aí, então, dentro disso, o que acontece com esse casal depois da desobediência, né? Que Deus disse: não coma, porque certamente você morrerá. O Senhor faz o quê? O Senhor vem interrogá-los, né? Deus vem para o tribunal dele aqui, né? Isso é só uma forma da gente ver esse texto de uma forma mais fácil para nós. Então, imagina que nós vamos entrar num tribunal de Deus aqui e nós somos os espectadores, né?
Vamos ver como que cada um se saiu, como que o homem se saiu, como que a mulher se saiu no interrogatório de Deus, né? E aí então começa assim. Nós agora estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Então aqui você vê como eles tinham comunhão com Deus, relacionamento com Deus, a presença de Deus aqui, né? Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mais um sentimento que eles não tinham em relação a Deus, né? Porque esse caminhar de Deus, quando soprava a brisa, dá uma ideia de algo constante que Deus fazia, e provavelmente, porque eles viviam na presença de Deus, né? O pecado não fazia parte do mundo. Então, eles tinham ali, né, comunhão com Deus. E agora eles estão o quê? Escondendo-se. Então, o que que a gente pode imaginar que eles estão sentindo? Medo, insegurança, pavor, né? Vários sentimentos ali que eles não conheciam antes, né? Dessa desobediência. E então, agora que começam as audiências, vamos ver como se saiu o homem na audiência dele com Deus. E aí Deus vem interrogar o homem aqui. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Então agora não precisa mais a gente imaginar o que ele estava sentindo, porque ele mesmo disse que ele está com medo, né? E nu. Então, além do medo, ele estava o quê? Com vergonha, com pudor, querendo se esconder, né? Por que que Deus perguntou onde você está, como se ele não soubesse, né? Deus sabe todas as coisas e ele já foi ali, né, com a intenção de falar com ele. Mas Deus dá a oportunidade dele se apresentar, né? Dele vir diante dele. Mas o homem não, ele se esconde, né? Ele ouviu os passos e ficou com medo e escondeu. Então Deus, ele pergunta para Adão: Quem lhe disse que você estava nu? Ou seja, como que você passou a ter esse conhecimento? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Então você vê, Deus proibiu, é uma lei, não coma, não faça isso, né? Não desobedeça. E disse o homem: Vamos ver se ele se saiu bem. Foi a mulher que me destes por companheira, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Hum, não ficou bom isso aqui, né? Não ficou bom, porque o que que a gente espera, né? O que Deus espera de nós hoje em dia quando a gente peca, quando a gente erra? Deus espera que a gente compreenda o nosso pecado, que a gente se arrependa, que a gente fala, Senhor, igual Davi, né? Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que não devia, né? Então, Davi era, para mim, na minha opinião, é a melhor pessoa da Bíblia para nos explicar como se arrepender, né? Então, Davi tinha aquele arrependimento verdadeiro, né? Senhor, eu pequei contra ti. Adão, então, falha nesse momento. O que ele faz? Ele bota a culpa na mulher. Além de botar a culpa na mulher, ele ainda bota a culpa em Deus. Porque ele fala, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher. E ela que me deu. Então aqui, né, infelizmente, para nós lendo, o que que soa? Soa como se ele fosse uma vítima, né, da situação. O que não é a realidade, porque ele tinha o poder e a capacidade de não comer. Porque antes de comer, ele tinha um livre-arbítrio, o verdadeiro livre-arbítrio. Ele não conhecia o pecado, o mal. Então o coração dele não era inclinado a nada. O coração dele tinha a opção de obedecer e desobedecer. Este aqui era o ser mais perfeito para fazer ambas as coisas, né? Porque para nós, depois do pecado, como que Deus disse que o nosso coração ficou, lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 8, que o nosso coração ficou inclinado para o mal desde a infância. E Deus não fala que é um pouco inclinado. Lá em Gênesis 6, acredito, né? Se eu não errei,
Ele fala que é completamente inclinado para o mal. Então, qual era a chance de um coração completamente inclinado para o mal de obedecer? Né? A gente não consegue, né? Se o coração está inclinado para o mal, qual que é a nossa tendência? Ir para o mal, pecar, errar, não obedecer Deus, né? Mas esse aqui, ele era perfeito, perfeito, com comunhão com Deus, né? Com a capacidade de escolher. Infelizmente, ele desobedeceu, né? E foi pela desobediência dele que nós vamos ver as consequências que foi depois dele para todos nós. Mas antes de vermos as consequências, vamos dar uma olhada na audiência da mulher? Vamos ver se ela se saiu melhor que ele. Vamos lá. Você fala, Renata, cadê a audiência da serpente? Gente, a audiência da serpente não tem. A serpente ela já foi condenada diretamente. E nosso foco não é ela. Nosso foco é conhecer sobre nós, né? Então, depois você encoraja você a ir lá, ler o capítulo todo. Então, você vai ver que Deus condena a serpente a se rastejar, Deus faz a profecia, né? Sobre o nascido da mulher que vai eh, vencer. Então, a serpente foi só condenada, tá? Então, Deus não tem salvação para os anjos, né? Então, não é a anjos que Deus está salvando, existe essa passagem. Então, vamos voltar aqui, tchan, volta para a mulher. Então, a serpente nós não vamos ler, porque o nosso foco somos os humanos, são os humanos, tá bom? Então, vamos à mulher. O Senhor Deus perguntou então à mulher, lá vem um interrogatório dela. O que foi que você fez? Olha lá, Deus como juiz, né? Pensou a gente chegar diante dele, ele virar fazer bem essa pergunta para nós? O que que foi que você fez? Uau, né? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Hum, será que ela se arrependeu igual Davi que a gente esperava? Também não, né? Aqui no caso, ela botou a culpa em quem? Ela botou a culpa na serpente, né? Então, o homem fala: foi a mulher que o senhor me deu. A mulher diz: olha, foi a serpente. Então, não foram tão bem, não foram nada bem, né? Nos interrogatórios de Deus. E o que acontece então em sequência? As condenações, né? A mulher vai ser condenada, ou seja, a consequência do pecado, e o homem também. Então, essa desobediência traz consequências. Qualquer desobediência na nossa vida traz consequências, né? Até as leis humanas. Se a gente infringe as leis humanas, nós não temos consequências. Eu estava dando um exemplo, se você estacionar no lugar errado, você vai pagar multa. Se você fizer tal coisa, a pessoa, um tal crime, vai ficar tantos anos na prisão. Então, tudo tem uma consequência. E qual foi a consequência? As condenações. Vamos ler primeiro agora. Engraçado que o interrogatório começa primeiro no homem, depois vai a mulher. Agora a consequência primeiro a mulher, depois a gente vai ver o homem. Então a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E a pessoa fala: não gostei disso daqui, Renata. Pois é, nem eu. Mas isso é uma consequência do pecado. Então, a mulher ganhou a consequência de ter o sofrimento em relação à gravidez. Ah, isso aqui ainda existe? Existe, né? O sofrimento com a gravidez para dar à luz a filhos ainda existe, é real. Ah, então essa parte também de que o desejo é para o marido, ele a dominará. Se o de cima é verdade, o de baixo também, né? Claro que quando nós conhecemos Jesus, o que que a gente ganha? O Espírito Santo de Deus, e nós estamos debaixo da graça do Senhor que nos capacita a viver todas as coisas. Então, não quer dizer que nós não teremos problemas, mas Deus vai nos sustentar, nos capacitar, nos dar sabedoria, discernimento para viver isso aqui. Mas então a mulher tem problema de relacionamento? Tem. Então, o problema da mulher é o quê? O desejo que ela tem pelo homem e ele nunca corresponde direito. Que desejo? Dá um exemplo aí. Ah, a gente vai fazer uma lista, né? Então, a gente quer ser mais ouvido, o homem às vezes não entende. A gente fala coisa que ele não entende mesmo. Às vezes a gente tá mais carente, quer um abraço, quer isso, quer aquilo, não sei o quê. E a gente fala, você não me entende. Pois é. Os nossos desejos relacionados ao homem
são difíceis de ser compreendidos, né? Por quê? Porque nós estamos com uma consequência do pecado. E aí, Renato, o que que a gente faz? A gente desiste? Acabou para nós? Não, gente, a gente vive com Cristo, debaixo da graça, guiados pelo Espírito. Aí a gente sobrevive a tudo isso aqui, né? Bom, vamos então para a condenação do homem, porque isso aqui, nossa, vai ser muito difícil para todos nós e é até hoje, né? E ao homem, então, Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, né? A pessoa fala: olha aí, ó, foi ouvir a mulher, olha o que que deu, né? E bota a culpa na mulher, né? E aí, então, visto que deu ouvido à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Bom, então a terra foi amaldiçoada, né, maldita, né, que foi essa palavra, por causa da consequência do pecado. Então ele fala que a terra ia dar ervas daninhas e espinhos e que o homem teria que lutar muito para se alimentar dela. O que é total realidade para nós, isso aqui, né? Então, num lugar é uma enchente, é só enchente, no outro lugar é seca, outro é terremoto, é furacão, é tsunami, é, que mais? Tornado, vulcão, é meio, é meio complicado aqui, né? E o ser humano tem muito mesmo que lutar para plantar, para colher, para trazer fruto da terra, né? O que não era antes, né? Então, o homem aqui ganha a consequência também desse sofrimento em relação que à sua vida de trabalho mesmo também. E a terra também ganha consequência. Então, em relação ao trabalho, olha que Deus disse: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ah, os homens têm conflito com o trabalho? Tem, né? A gente tem um conflito com o homem tem com o trabalho dele, né? Então ele vai, tá lá no trabalho, está insatisfeito, aí ele quer virar gerente, ele vira gerente, ele está insatisfeito, aí ele quer virar diretor, aí ele não fica feliz, aí ele quer virar o CEO, aí ele vira o presidente, mesmo assim não tá muito bom. Aí o chefe é ruim ou o salário não tá bom, enfim, as insatisfações elas vão fazer parte. Ah, e o que que a gente faz? A gente desiste, fica chateado com ele? Não, a gente vive sobre a graça de Deus em Cristo, no Espírito. Deus vai nos guiar nessa jornada aqui. Mas que o homem tem um desafio nessa área, né, maior. Tem. E a mulher um desafio no relacionamento? Tem. A mulher na relação da gravidez, né, dos filhos, tem desafio? Tem. Então, isso aqui tudo é verdade, Renata? Está na palavra. A palavra é a verdade de Deus, né? E aí, a pior consequência de todas, qual foi? Morrer. Então, Deus disse: você com o suor do rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Entendeu? Chegamos então ao princípio da morte. Então, o que que é a morte para nós? Consequência da desobediência, consequência do pecado, né? Então, Deus disse que o homem iria voltar ao pó. No caso, a gente vai estudar a morte em todos os sentidos, nas aulas em sequência, a gente vai falar sobre morte espiritual, física e eterna. Nós vamos entender a morte total, né? Então, pessoal, vamos ler um salmo, que tal? Salmo 89. Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Fica essa pergunta, né? Quem pode se livrar da morte e do poder da sepultura? Até agora a gente conheceu um, né? Cristo. Então ele venceu a morte e ele ressuscitou e ele vive eternamente.
É por isso que a gente vai falar sobre a morte dele em umas aulas em sequência, e depois a gente vai falar sobre vida, tá? Então a gente vai ficar só falando sobre morte, não. Mas morte é sim, faz parte da nossa existência. Que homem que pode não ver a morte ou livrar-se da sepultura? Bom, então a morte fazendo parte da humanidade, onde que nós vamos ler? Onde ela começou a acontecer mesmo real, né? Porque aqui foram as palavras de Deus para Adão e para Eva, para o homem e para a mulher. Mas a gente já pode ver no capítulo 4 a morte na realidade. E a morte na realidade, ela é bem triste, porque aqui são dois irmãos, né? Então, lá em Gênesis 4, versículo 8, disse Caim ao seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, essa foi a nossa primeira morte real já na existência. Então, toda aquela palavra de Deus passou a existir na realidade, né? Ficou concreto. Então, um irmão mata o outro irmão. E vamos falar sobre Adão, né? Quando Adão morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 4 a 5. Depois que gerou Sete, que é o outro filho de Adão, né? Depois de Caim e Abel, ele gera Sete. Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, a palavra de Deus, ela foi concretizada aqui, né? Porque ela não volta vazia. Ela vai cumprir o que ela disse. Então, quando Deus disse, você certamente morrerá, ele morreu. E a gente vai entender, à medida das aulas, que não foi aquela morte fulminante que a gente pensa, né? Morde o fruto e cai e morre, né? Não foi assim. Ele ainda viveu 930 anos, né? No total da vida dele. Então, ele ainda viveu bastante, né? Depois que ele gerou Sete, ele ainda viveu 800, né? Então, Deus, por isso que a gente tem que entender como que Deus está explicando a morte especificamente na Bíblia, né? Porque senão a gente fala, você vai comer, você vai morrer, a gente já pensa uma morte instantânea, né? Mas não foi instantânea, né? Em todos os aspectos que a gente vai entender. Mas espiritualmente, né? Adão passou pela morte, né? Mas a gente vai entender depois, e depois ele passa fisicamente aqui, tá? Bom, e eu quero ler uma última passagem para vocês antes de terminarmos a aula, né? Ainda tem a reflexão que eu vou ler também, que é Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, morte, né? O salário do pecado. O que que é salário do pecado? Vamos trocar o resultado do pecado. Então, pessoal, eu vou falar para vocês. Eu não, né? A Bíblia. Todo pecado gera morte na nossa vida. Todo pecado gera morte. É que a gente só pensa na gente morrendo fisicamente, mas gera morte espiritual, gera morte eterna e gera morte física também. Então, o salário do pecado é a morte, tá? Então, morte é sempre uma consequência do nosso pecado, da nossa desobediência a Deus. E terminamos por hoje, não completamente, né? Que eu vou ler essa passagem, Romanos 17, que diz assim: Se pela transgressão de um só a morte reinou, quem foi esse um só que transgrediu a lei e a morte reinou por meio dele? Agora você já sabe, o Adão, o homem, né? O primeiro homem. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então a gente vai entender que, à medida das aulas, né, Adão nos representou na morte. Então, por ele nós fomos culpados, condenados, e a morte passou a existir. A morte reinou a todos nós. Mas também agora, por meio de um, a vida vai reinar e reinou, que é Cristo.
Então, a balança de Deus, gente, está justa. Por um a gente foi culpado e condenado, por um a gente foi justificado e perdoado, tá? Então, Deus, ele é justo e ele é santo. Ele não compactou com o pecado, mas ele arrumou um meio de nos salvar dessa condição de morte, tá bom? E que você possa cada vez mais conhecer tudo que Jesus fez por nós, né? Através da morte dele. E por hoje, então, nós terminamos. Você pode assistir a aula em sequência, né? Para você conhecer mais sobre a morte espiritual, morte eterna, e assim em sequência até que você compreenda também sobre a vida. Então, muito obrigada pela presença, que vocês tenham um dia abençoado. E até logo na próxima aula. Tchau, tchau.